Isso é sucesso. Eu entendo, Cortella fala sobre isso. Sucesso é você... Quanto mais eu queria correr atrás disso, pior parece que mais distante ficava. Deu uma virada muito grande e hoje eu sei. Sucesso pra mim é poder... Grande parte da frustração que os jovens sentem é baseado nisso. Essa é a busca do propósito, é dentro de você, não olha pra fora. Eu quero ser aquele grande CEO. Beleza, agora vamos pensar hoje aqui no Básico Bem Feito agora? Bem-vindo. Hoje estou ao lado de grandes figuras aqui para falar no Rockcast. São pessoas que eu admiro, são pessoas que têm muita experiência para compartilhar. Então, ao meu lado aqui direito, nós estamos falando do CEO da ViaSoft. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Satisfação de estar aqui. À minha frente aqui, quase que como um octágono, né? Um empresário experiente, enfim, que vem lá do interior do Paraná, mas tem muita experiência aqui para compartilhar. Haroldo, muito bem-vindo. E aqui ao meu lado o Jimmy, né, um master empresário aqui, enfim, com experiência vasta, tanto na prestação de serviço quanto na parte de produtos. Então, é um industrial, então vai partilhar momentos importantes da vida, a fase que ele está passando. E eu aqui, Robson, tenho o prazer de não conduzir, né, esse bate-papo, porque estamos entre amigos aqui, mas partilhar e, sobretudo, provocar vocês. Então, bem-vindo a todos. Podemos começar aqui com o nosso CEO. Ele aqui com uma... já abastecido com um bom chopp e super animado aqui para fazer a primeira provocação. Lembrando que a gente tem aqui um direcionamento claro. Hoje o podcast objetiva trabalhar temas que são muito sensíveis, né? De onde viemos, onde estamos e, sobretudo, para onde vamos. Como empreendemos e, segundo uma reflexão, passando por uma reflexão sobre para quem empreendemos. Será que é só pelo dinheiro? Será que tem um propósito? Será que tem aí uma missão social, uma missão espiritual? Enfim, vou passar a palavra já com uma provocação para o nosso CEO. Ele, comandante de uma grande instituição, vai poder compartilhar um pouquinho as dores. Então, assim, Fábio, o que é ser CEO de uma grande empresa, um grande líder de uma grande empresa? O que te motiva a acordar às 6 horas da manhã para trabalhar até final da noite? Olá, primeiro agradecer o convite e uma honra estar aqui com grandes cabeças, podendo dividir um pouquinho daquilo que a gente aprende e reaprende, desaprende e aprende de novo todos os santos dias. Olha, o que motiva, o que inspira, o que faz acordar todos os dias, o que os japoneses trabalham muito, chamam de Ikigai, né? Porque você acorda e faz o que faz todos os santos dias. No meu caso, é porque eu acredito que eu encontrei minha missão e a minha vocação, que é justamente o que o Ikigai traz, né? Ele diz o seguinte, que se você gosta de algo e você é bom nesse algo, você encontrou a sua paixão de vida. Se esse é algo que você gosta e é bom fazer, de alguma maneira você pode ser remunerado para fazer, você então encontrou sua profissão. Se isso que você gosta de fazer, é bom em fazer, pode ser remunerado para fazer, também é bom para o mundo, cara, tu encontrou tua missão. E aí, fechando o link com o gostar do que você está vendo de resultado para o mundo, a vocação. E eu acredito que eu encontrei isso, sabe? Porque desde muito jovem, eu me apaixonei por administração, por gestão. Eu vi minha mãe com quase 50 anos de idade começando uma faculdade. Primeiro ela investiu vendo uma família humilde. Não romantizo isso, mas eu conto essa história, em que ela primeiro investiu na educação dos filhos para depois buscar uma faculdade já ali próximo dos seus 50 anos de idade. E ela fez administração e eu via ela estudando à noite, trabalhando o dia inteiro, durante o final de semana lendo livros, e eu lá, moleque, pegava os livros e começava a estudar também. E me apaixonei. E eu lembro que eu estudei o porquê da existência de uma empresa. E num determinado livro dizia que empresas existem para resolver necessidades humanas, ponto. Um indivíduo se une com outro indivíduo para cooperar e poder escalar o seu poder de alcance e de impacto. E aquilo ali ficou marcado na pele, sabe? Eu pensei, cara, se eu... Dizem que
E aí, eu sei que nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, mas dizem que sucesso é você passar por esse plano e saber que você pelo menos ajudou uma vida. Você melhorou, impactou pelo menos uma vida. Eu fiquei pensando, peraí, se eu ajudar empresas, e empresas vêm para resolver necessidades humanas, olha quantas vidas. Então o poder de impacto, ele, né, vira um poder gigantesco. Então, ó, a famosa aqui passando do nosso lado, apresentadora do Connect. Então, ali eu decidi, eu vou fazer administração, fazer gestão, e muitos me pedem, entrei no grupo ViaSoft como estagiário, mirando direção? Não, e não é hipocrisia, foi consequência. Foi errando bastante, aprendendo com os erros, como o Jimmy tanto nos ensina e traz muito em suas falas, e o restante foi consequência. O que me motiva hoje, Robson, a acordar todo dia de manhã, é poder saber que estamos impactando milhares de vidas, que quem move esse Brasil são os empresários, é o empreendedorismo, não é nada diferente disso. Quem gera riqueza, são empresas que andam para frente, que geram oportunidades e que dão oportunidades de jovens como eu, que comecei de baixo, de mudar a sua vida, de dar uma condição melhor de vida para a sua família e de replicar isso, de devolver. Eu, quando estou aqui, eu estou devolvendo o que o mundo, o universo, um dia me oportunizou a aprender com tantas pessoas incríveis. É isso que me move. Não é nada relacionado a dinheiro, a status, a cargos. Eu, quando era moleque, escutava isso. Quando o cara já estava numa posição de CEO, eu falava, tá bom que não é dinheiro. Então vai trabalhar de graça. Vai trabalhar de graça. Mas não é isso, gente. Não é isso. É só sentindo isso no dia a dia para poder explicar, né? Bom, agora eu quero ouvir um pouco do Haroldo, né? Toda essa visão aí de mundo. Então, Robson, eu concordo com a visão do Fábio. Quando você faz algo que realiza como pessoa, e se o que te realiza como pessoa é uma entrega para a sociedade, é algo que você pode deixar para o mundo, eu acho que aí sim realmente faz sentido. Então, eu não vejo fazer sentido no ganho individual. O ganho individual, você, fazendo uma analogia, você tem uma casa bonita com muro alto. Eu prefiro ter uma casa não tão linda, mas sem muro na frente. Eu prefiro que não tenha roubo, eu prefiro que não tenha assalto, eu prefiro que não tenha desigualdade. Eu sei que isso pode ser uma utopia social, mas enquanto professor, eu acredito que se eu conseguir melhorar a educação das pessoas, se a gente conseguir lançar mais luz sobre as ações das pessoas terão a oportunidade de construir, né? De construir para elas e construir para toda uma comunidade. E isso eu acho que é um ganho coletivo. E toda vez que você tem um ganho coletivo, que você ganha e se sente bem com isso, você está conseguindo melhorar um pouquinho mais o mundo. Bom, Jimmy, compartilha conosco aí toda essa tua experiência aí. Hoje eu quero aqui representar o pequeno empreendedor, que é o que eu me identifico demais, cara. Eu sou essencialmente pequeno empreendedor. E eu, quando comecei a empreender, para chegar hoje no que eu sei o que é sucesso, que eu acredito que eu sei o que é sucesso hoje, quando eu comecei eu não sabia o que era. Eu achava que sucesso era ter dinheiro. Eu achava que sucesso era ter um terno bonito, porque eu não tinha, era usar uma camisa e estar num grande evento. E com o tempo, quanto mais eu queria correr atrás disso, pior parece que mais distante ficava. E hoje, vou cortar um pouco, mas hoje deu uma virada muito grande. E hoje eu sei, sucesso para mim é poder servir e realmente transformar a vida. Eu tenho ouvido muito sobre isso hoje, e realmente é isso para mim. É poder servir. Como líder, treinar. Mas como pessoa, como CEO, que não é só o profissional. São as duas coisas. E eu poder transformar, ver verdadeiramente um colaborador meu que hoje, se Deus me permitiu, sentar e hoje falar que eu sou CEO de uma empresa, porque eu estudei, porque eu paguei o preço, mesmo sem saber, mesmo sem instrução lá atrás, eu queria ter uma empresa. Era 45 metros quadrados. Então, toda essa jornada fez com que eu aprenda hoje que o sucesso é você olhar para trás e se orgulhar daquilo que você está fazendo e aprender com todos esses erros, tudo aquilo que você passou, para olhar para o novo, para olhar para o agora, para olhar para um novo colaborador e falar, cara, quero te ajudar. Quero ver em você esse talento, que às vezes eu tenho visto muito talento. Até assisti uma palestra ontem e falou que tá escasso de talento. Eu me assustei. Eu digo para você que não tá. Eu tô vendo tanto talento vindo na minha empresa, fazendo o processo seletivo correto. Isso para mim é sucesso. Eu dar essa oportunidade. Eu faço questão de fazer a entrevista. E tenho me especializado muito em fazer a entrevista, porque eu quero dar essas oportunidades. Eu não pego o profissional pronto hoje.
tenho essa oportunidade de não precisar pegar. Eu demoro 1 ano para formar um vendedor, demoro mais de 2 anos no repositor até chegar em vendedor. Isso para mim é sucesso, eu poder participar da trajetória dessas pessoas, sabe? Essa trajetória humana, profissional, mas com muito amor envolvido. Isso é sucesso para mim. Muito bom. A gente aqui percorreu pelas histórias de vida, cada um. Refletimos sobre o que seja sucesso para vocês. E agora eu quero entrar num tema um pouco mais pessoal, um pouco mais sensível aí, né? Qual seria uma mensagem, por exemplo, para um filho maduro, você com uma idade, vamos avançar no tempo, né? Vamos se colocar no lugar daquele empresário que conseguiu sucesso assim como vocês e tá pensando numa sucessão. É um tema tão em voga quando a gente está falando de empreendedorismo, né? A gente observa, por exemplo, Elon Musk e outras tantas pessoas que se somando numa ideia de que a gente não pode deixar um legado financeiro porque tem-se uma ideia e estatisticamente validada de que nasce lá um pai rico, né? Um filho que administra aquela riqueza e um neto que perde toda aquela riqueza. Então, quero ouvir de vocês, empreendedores que cresceram e estão nessa condição do pai, que mensagem você deixaria, por exemplo, para o filho de vocês, diante de uma situação de sucessão? Posso começar? Olha, eu acredito muito, o Bill Gates também fala muito sobre isso, né? Traz em algumas falas de não deixar patrimônio insano aos seus filhos. Eu acredito que é um tema que merece um debate, porque não adianta você deixar um filho com uma conta cheia, mas uma vida vazia, né? Vazia de propósito, vazia de uma causa. Ou que o filho viva uma vida inteira tentando repetir os feitos dos pais ou do pai. Ou para contentar o pai, até mesmo depois da sua ausência, da sua partida. Eu já tive amigos que precisaram buscar em um determinado momento da vida tratamento, porque não viviam a vida deles. Eles não viviam o núcleo familiar da família que eles construíram. Eles estavam presos em eu tenho que honrar meu pai. Eu não posso vender esse negócio, eu não posso abrir mão desse controle. Inclusive tem uma série muito famosa que tá fazendo muito sucesso, que é Yellowstone. Yellowstone, a história é justamente isso, né? O personagem principal, ele faz o que tiver que ser feito, a ponto de virar governador lá do estado para manter o rancho dele, Yellowstone, porque ele prometeu isso e, cara, não tem boa. E no mundo real, longe das telas, acontece muito isso. Acontece muito. Eu tenho uma menina de 3 anos. Eu busco muito transferir a ela, compartilhar com ela valores. Sabe, valores. Eu acredito que aqui os 4 que estão nessa mesa compartilham, sabe, desse estilo de paternidade, de educação. Eu me preocupo muito em criar uma pessoa, um ser humano que não só consuma do mundo e do universo, mas que devolva também, de maneira decente. A gente nasce e a gente é um ser muito frágil. O ser humano, diferente de qualquer outro, cara, se largar ele sozinho, ele morre. A gente já começa precisando de alguém. A gente já começa consumindo água sem ter dinheiro para pagar, tendo recursos para pagar, consumindo recursos. Essa conta, quando encerrar lá no fim da jornada, que ela esteja quitada e que a gente consiga deixar um valor para o universo. Então, eu me preocupo muito com relação a isso. Mais do que o monetário, mais do que um patrimônio, isso eu me preocupo. Me preocupo muito com a educação. E me preocupo muito, caso seja uma decisão dela, e jamais será uma decisão minha, ela ter filhos, meus netos, que é uma decisão que cabe a ela, e não jamais vou botar uma pressão a ela sobre essa questão. Ela vai ouvir isso aqui daqui uns anos, tá, Fabio? Que ela consiga dividir, compartilhar e levar adiante isso, sabe?
O Jimmy fez uma fala que eu gostei muito aqui. Ele fala assim, eu saí de 45 metros quadrados, eu olho para o passado, pro legado, e ele tem uma jornada decente. Né? Isso é sucesso. Eu entendo, Cortella fala sobre isso. Sucesso é você ser admirado. Jimmy é uma pessoa, eu admiro o Jimmy, sei que outras pessoas admiram o Jimmy, e é poder ser admirado por pessoas sérias, né? Que admiram por pura admiração, não querem nada em troca, e poder olhar para trás e saber que teve uma trajetória decente, sem precisar machucar ninguém, sem precisar sacanear ninguém. Então, eu quero dar todos os valores, dar o livre-arbítrio, para minha filha também. Isso eu acredito que é mais valioso do que qualquer patrimônio, de qualquer patrimônio mesmo. Claro, almejo deixar uma condição adequada, mas aquele mínimo necessário. E faz teu corre, filha. Faz teu corre. Boa. Então, talvez eu aqui na mesa seja o que tem os filhos mais criados, vamos assim dizer, né? Eu já tenho uma doutora dentista em casa, lá com 27 para 28 anos, e uma arquiteta. Ambas formadas, eu tive a felicidade de formar minha segunda filha agora nesse ano, no mês de março. E toda vez que você pensa filho e que você pensa em patrimônio, valor, dinheiro, ou seja, cara, filho você pensa com o coração. Muitas vezes você acaba tomando decisões e atitudes que não são necessariamente pensadas, mas são levadas com emoção. Né? Todo mundo aqui quis dar a melhor escola que pôde para os filhos. Todo mundo aqui quis dar o melhor calçado que pôde para os filhos. E a gente levar isso para o lado empreendedor ou para o lado da administração, a gente pode dizer, olha, por que eu fui gastar daqui um pouco 300 ou 400 num sapato que a criança vai usar por 6 ou 8 meses e não precisaria? Não, mas a gente não faz essa conta. Quando é filho, a gente vai no coração. E aí eu concordo contigo, Fábio. Eu estou tendo a oportunidade de viver isso na pele hoje das minhas filhas. Eu vejo que mais importante do que os bens físicos que eu dei para elas foram os valores que foram transmitidos. Eu tenho feedbacks espontâneos de pessoas na rua. Ah, professor, levei, olha só, aluno meu que teve filho, a minha filha é odonto, pediatra, que levou os filhos para minha filha atender. E, cara, eu tô com 48, do que vai ser quando tiver 60, né? Então, professor, levei o meu filho lá para tua filha, parabéns, uma ótima profissional. Né? A Carolina também está vindo agora aí no ramo da arquitetura, entrando no mercado. Então, para mim, eu acho que a questão do sucesso financeiro, ele não tem necessariamente a ver com quanto dinheiro você vai deixar para um filho, mas sim como você vai encaminhar os teus filhos para que eles façam o deles. E para que eles, no processo de fazer o deles, consigam necessariamente encontrar essa paixão e propósito pela vida. Porque é dentro daquilo que tu falou antes, eu deixo um monte de coisa, eu deixo muita grana e o cara tem uma vida vazia. Não adianta, não vai adiantar nada. Se a função de um filho cheio de dinheiro for ser gastar o dinheiro que esse cara ganhou, o cara vai ter uma vida, sei lá, qual é o propósito? Né? Eu acho que quando o propósito vem de encontro com o que a gente falou antes, de fazer o bem para as pessoas, isso te remete diretamente a valores, aí você começa a construir bons profissionais, você começa a deixar para o mundo pessoas boas. E isso sim vai fazer toda a diferença. Eu não vejo nenhum problema em o dia que eu não tiver mais nesse plano terreno, o que eu fizer, o que for o meu mérito, sim, eu quero que fique para os meus filhos. Agora, a decisão do que eles vão fazer com o que eu vou deixar não vai mais ser minha. Porque o que eu podia deixar de mais importante para os meus filhos eu já deixei, que são os valores. E não quanto tem na conta do banco ou quanto capital eles vão herdar. Pelo menos eu penso dessa forma. E esse é um assunto que hoje eu tenho uma frase muito importante, que é pensando em deixar algo para minha filha. Algo que eu vou deixar é o eu. Eu vou deixar o meu exemplo, vou deixar aquilo que eu construí, vai ficar para ela. Já não tenho o que fazer. É uma empresa, é um patrimônio. Eu não penso em não deixar esse patrimônio. Agora, se é ela que vai administrar isso, aí eu vou introduzir ela nesse caminho, entendendo que eu não vou projetar nela, você tem que ser. Não.
Você quer viver isso? Venha viver isso. Eu já levo minha filha hoje para estar na empilhadeira, para estar lá no escritório fazendo uma reunião espontânea, se ela me chama para fazer uma reunião. Eu tenho visto hoje que talvez isso vai encaixar. Mas pode acontecer em tudo esse meio que não aconteça. Que ela resolva ir para outro caminho. Eu tenho que aceitar. Eu penso assim. Eu penso em criar uma metodologia que ainda não está criada dentro da minha empresa para que a oportunidade para ela e para qualquer outra pessoa seja igual. Eu quero que ela passe pelo processo, porque eu passei pelo processo. E acho que esse processo que é olhar para trás e falar que maravilha, esse processo é a melhor parte, a parte mais gostosa quando você passa por ele. Mas quando você está passando é difícil. Então talvez o maior não é fazer para ser. É ser para ser. Hoje eu sou a minha empresa, eu sou o São Sebastião. Eu sou o resultado o que eu tenho é resultado daquilo que eu sou. E para ela não quero que ela faça, estude ou faça alguma coisa para ser. Quero que ela seja. Quero que ela queira. A partir do momento que ela quiser, ela vai ser. Ela vai seguir o caminho dela. Então eu entendo que se eu quiser posicionar e ser incisivo com alguma coisa com a minha filha, projetar o meu eu, que ela queira ser eu, administrar ou fazer, não vai dar certo. Acredito que ela precisa de um treinamento, e se ela aceitar esse treinamento meu, eu vou treinar ela para desenvolver e seguir esse espaço, mostrando sempre com a verdade. Mostrar para ela, esse é o caminho. Você entende que talvez você queira sentar nessa cadeira aqui, de CEO do grupo, etc., mas você sabe todo o processo que tem que passar? Deixar bem claro para ela, para que ela queira estar lá. Se ela não quiser, tá tudo bem. Eu tenho uma frase que é interessante, né? Reflexiva para todos nós aqui, atribuída a São Francisco de Assis, e ele faz uma provocação no sentido de que deve sempre a gente evangelizar, e necessário com palavras. Então, assim, mais do que conhecendo vocês, né? Mais do que propriamente a gente ter uma ideia formada do que seja, eu acho que o caráter, o valor, o que a gente constrói ao longo da vida acaba sendo transmitido. Há uma sucessão natural, né? A gente percebe isso. A dificuldade muito está numa ideia de que há uma ruptura de um modelo de mentalidade, né? E isso está acontecendo muito rápido, né, Fábio? Uma mentalidade de escassez, que era de certa forma, a nossa origem, né? Com maior dificuldade, por uma realidade que é talvez até de abundância. A abundância no sentido do quê? A abundância na medicina, a prosperidade traz isso, né? Saúde, alimentação, transporte com segurança. Então, os medos mudam, né? Sim. Medos mudam. Porque quando nós éramos talvez mais jovens, ou os nossos pais eram mais jovens, tinham determinados medos do futuro que nós não temos mais hoje. Justamente pelo ter. Porque eu uso faço uma analogia às vezes com os meus alunos. Quem ainda tem despensa em casa? Ou quem já teve despensa em casa? Quem precisa guardar comida em casa e quem, conforme falta comida, vai buscar no mercado? Isso mudou drasticamente nos últimos 40 anos. Casas novas não têm despensa. Casa nova tem comida para quanto tempo dentro de casa? Então é uma necessidade que mudou. Então, baseado nisso que tu estava falando, conforme são os medos do futuro, a gente vai tomando as medidas para sanar essas dificuldades, né? Sim, e acabam os valores se perpetuando, né? Quando nós estamos falando de... Ontem conversávamos sobre questões bíblicas, enfim, né? Como um valor bíblico, uma lição bíblica, falamos ontem sobre Davi, Salomão e suas dificuldades, enfim, toda essa trajetória, e falamos que há um ponto comum, tanto no aspecto de resiliência, né, de todas essas figuras bíblicas, mas invariavelmente a gente está se deparando com outro tipo de questão, né, de desafio. Por exemplo, também como professor a gente percebe que o significado de trabalho tem mudado, né? O significado do que seja felicidade tem mudado. Então, para todos nós aqui, a prosperidade tem um significado que é quase que comum, quase como uma consequência de um trabalho duro, árduo, duro de educação e esforço, né? Enquanto que não que estamos vivendo aqui, generalizar é difícil, mas a visão do Big Brother, né? Qual que é a visão do Big Brother? A visão do Big Brother é eu passar por uma experiência
e, de certa forma, ser o sorteado, né? O milionário no final dessa jornada. Ou o youtuber. Então, os referenciais têm mudado, né? E há uma preocupação, e eu quero ouvir de vocês, de fato, se estamos numa era em que o empreendedorismo, o trabalho e uma forma diferente, por exemplo, de prosperar, né? O que vocês acham que, por exemplo, estaria na cabeça da geração atual? O trabalho, o empreendedorismo, ou, de repente, uma jornada um pouco diferente do que seja? Eu gostaria que tu definisse geração atual. Quantos anos? Porque eu te afirmo, cara, fazem mais de 10 anos que eu estou em sala de aula e nesses últimos 10 anos dá uma diferença nas gerações que é impressionante. Essa galera de 16, 17, 18 que está chegando agora, sei lá, se é mais digital ou o quê, a vertente de pensamento é muito diferente de quem já está acima dos 25, 26. Perfeito. Então, a gente podia até começar por aí, definindo um pouquinho essa percepção, porque eu tenho uma adolescente de 15 anos e a minha preocupação, em termos de valor, é uma preocupação basilar. Por exemplo, na minha casa, um esporte, um instrumento, né? Enfim, e uma língua. Então, essa educação, como professor de educação básica, eu falo, siga o teu caminho, desenvolva, expanda, né, os teus valores. E aqui eu faço, antes só de passar a palavra a ti, eu faço um comentário, né, que é o meu de dia a dia. Na escola, supere, atinja o necessário. Agora, inteligência espiritual, inteligência emocional, eu quero ver você superar. E eu tenho um episódio que eu até contando para o Jimmy, que eu achei bastante interessante. Meu filho foi indagado, foi colocado como um Judas, porque ele estava fazendo um estudo, passando, né, por catequese, e ele chegou atrasado da aula de judô, porque ele estava disputando o campeonato, e ele foi tido como um Judas. E ele chegou, quando eu peguei ele no carro, ele falou, pai, você acha que eu sou um Judas? Eu falei, por quê, filho? Não, porque cheguei lá, a professora me chamou de Judas, porque eu não poderia ter chegado atrasado, e o judô não é mais importante que... Eu falei, olha, filho, você nunca chega atrasado. Mas assim, nós temos duas possibilidades aqui. Ou o pai pode descer do carro e conversar com essa professora e colocá-la no lugar, né? Uma posição até de pai, de aluno, ou você pode ter uma outra compreensão. O que você acha que Cristo faria nessa percepção? Então, assim, eu estava tentando aqui, ele acabou optando por entender... Deu o livre-arbítrio para ele. Deu o livre-arbítrio para ele decidir. Então, a meu ver, eu acho que a gente está construindo, nessa parte de educação, uma possibilidade, como nunca antes visto, que a era do conhecimento vai ser a era em que tomadores de decisão, porque o conhecimento vai estar muito fácil, eles vão ter que tomar decisões que a gente não tomava. Então, talvez seja um desafio interessante. Daí, colocando a palavra já para o Fábio, pai, como você lida com todas essas diferenças? O próprio Haroldo comentou, a cada 10 anos nós temos um tratamento diferente, uma forma de pensar. Como é que você administra isso perante até o teu próprio negócio? Olha, eu sou um crítico com relação quando critico os jovens. Porque existem jovens e jovens. No passado existiam hippies e, sabe? Mas tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Que a tecnologia está mudando os hábitos, e não é só hábito de consumo, como o Jimmy, que é especialista no varejo, traz nas suas falas. Está mudando o hábito de relacionamento nas famílias. Reflitam isso jogando alguns anos para trás. No passado, num domingo de manhã, enquanto meu pai preparava um churrasco, não era eu, moleque de 12 anos, que escolhia que música eu queria escutar. Eu escutava a música que ele colocava no único rádio que tinha na casa. E mais, não era meu pai que escolhia a música, quem escolhia era o radialista que estava lá na cabine dele. Hoje, num domingo de manhã, é muito comum vermos um menino de 12 anos com fone de ouvido, isolado do ambiente que o cerca, escutando a música que ele escolheu no Spotify, a filha de 8 ou 9 escutando outra trilha no Spotify, no fone de ouvido dela,
o pai escutando lá na JBL a música de preferência dele, que ele decide, não é mais o radialista. As pessoas, elas estão seguindo e consumindo somente aquilo que lhes agrada. Ser pai hoje está muito conveniente com todos os recursos tecnológicos. Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é conveniente. É muito conveniente eu delargar para um tablet a missão de acalmar o ânimo do filho. E aí o que acontece? Eu estou criando uma criança com valores. Quem está colocando e configurando o meu filho, os valores do meu filho? É a galinha pintadinha? É um vídeo de um youtuber famoso? Quem é que está fazendo isso? Eu estou delargando isso? O que há de mais importante na vida? Eu estou delargando isso porque estou muito ocupado? Ou porque eu merecimento é o meu momento, eu quero tomar meu chopp escutando a minha música favorita e o meu filho que fique para depois, para o segundo plano? Então, eu vejo assim que falta conscientização de alguns pais com relação ao que é a missão de ser pai. É muito conveniente eu chegar do grupo ViaSoft à noite cansado e falar, filha, qual filme você quer assistir hoje? Qual série? Largar numa Amazon, no Netflix e tá tudo ok. Agora, dá trabalho. Não vou romantizar. Dá trabalho você selecionar 3 livros. Eu tenho lá a Bíblia Infantil, por exemplo. E fala, filha, escolhe a história, vamos ler. E aí eu tenho uma técnica na hora de dormir, que eu termino de ler os livros e vou passando o dedinho. E é legal porque ela tem 3 anos, ela não lê. Mas ela senta lá com o livrinho e fica passando o dedinho, né? Como se estivesse lendo. E aí, no final, eu falo, agora vamos para a história mágica. História mágica, pai? História mágica. Essa história só existe na cabeça do pai e ela é contada apenas uma única vez. O pai, depois de contar, não lembra mais. Então, guarda ela para depois poder contar para a mãe. E ela fica ali esperando a história mágica. Pega o buba dela e deita para a história mágica. Aí tem que ser no escuro. Aí eu entro no rito para já acalmar e dormir. Então, o que nós temos aqui? Nós temos jovens que vão para o mercado de trabalho, que vão para as escolas, mas que não tiveram uma boa base. Pais que delargam para professores. Você, nessa sua história, seria muito conveniente você privar o filho de uma frustração e protegê-lo, mas o mundo não vai privá-lo de uma frustração. O mundo não vai poupá-lo. Você não disser E um não? dia você não estará lá para protegê-lo. Então você está fazendo a coisa certa porque você tem uma certeza na vida. Um dia você não estará aqui. E a outra coisa que você não tem certeza é quando que isso vai acontecer. Então todo dia é um bom dia para você preparar seu filho. Para o amanhã. Para o amanhã. E o que eu vejo nas organizações são jovens que não estão tendo essa base. E aí os líderes têm uma missão a mais do que só cobrar números. Eu sou um cara orientado a resultados, eu venho de uma cultura orientada a resultados, eu fui forjado no mundo das vendas. Eu olho muito para números, eu brinco muito no mundo das vendas, eu acredito em Deus, no mundo das vendas eu acredito em Deus, os outros têm que me mostrar números. Mas eu também sempre quero entender como chegou naqueles números. Eu tenho um lema meu de vida que é o seguinte, na ViaSoft todos conhecem. Faço o certo, do jeito certo, até dar certo. Se o primeiro, faço certo, não for levado a sério, não me interessa se fez do jeito certo e se deu certo. Já não me interessa mais, porque fazer o certo é ética. Fazer do jeito certo é eficiência, dar certo é eficácia. E o que eu vejo nos jovens e nas lideranças das empresas é uma ausência de consciência sobre o que é liderar. Olha o que o Jimmy acabou de comentar aqui. Eu me envolvo nas entrevistas, eu me desenvolvi, eu aprendi a fazer entrevista. Tenho certeza que, te conhecendo o pouco que eu já conheço, que você humaniza a entrevista. E não é aquele humanizar para ganhar confete e likes aqui nesse podcast. É entender quem está do outro lado da mesa. É entender por que ela chegou ali naquela oportunidade. O que a move. Quais são suas crenças, os seus sistemas de crenças, inclusive as crenças limitantes. Entender quais foram os seus tropeços na vida, os seus desafios. Sabe? Porque é um ser humano, é uma alma. Eu sempre digo, fala-se muito em B2B, aí fala em B2C, mas no fundo é B2P, é business to people. E vou além, não é nem B2P, é people to people. É pessoa com pessoa, pessoa para pessoa, é alma com alma, é relacionamento puro. Mas aí, vamos voltar lá atrás no churrasco do domingo de manhã? Imagina vocês, esse indivíduo que foi educado, não sei se posso assim chamar, ele aprendeu aos trancos e barrancos que eu escuto o que eu quero e o que eu gosto,
eu só leio aquilo que concorda com o meu pensamento, eu faço do jeito que eu bem entender. Você abre um Netflix já te exibe YouTube. as suas preferências. As suas preferências. Ele pegou meia dúzia de vídeos que você assistiu e já entendeu. Você gosta desse estilo de filme. Você gosta desse estilo de música. Aí você entra no mercado de trabalho e encontra do outro lado do balcão um líder que fala, vem cá, meu amigo Fábio, olha só. Nós perdemos hoje 3 negociações importantes porque faltou você se atentar para a singularidade do cliente. Ele tinha uma necessidade XYZ que bastava você ter feito uma pergunta. Acreditem, eu trabalho com mais de 800 profissionais, e muitos, a maioria jovens. A pessoa fica irritada, ela, pera, tá, como assim? Eu sou obrigado a dialogar nesse nível? Se ele não quer, não quer. Opa, meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. É quando você vê o indivíduo esperando que todos orbitem à sua volta. Mas isso é responsabilidade, para finalizar, de um tribalismo digital que tem acontecido pela tecnologia das redes sociais. Eu digo tribalismo porque há uma polarização. Eu só consumo o que eu gosto, eu só consumo quem concorda comigo. Não gostei, logo paro de seguir e mais, bloqueio. Então, eu não... Que mentalidade que eu estou forjando ali? Enviesada. É interessante para falar aqui para 2 empreendedores nesse mesmo assunto que comentamos, né? Comparar empreendedorismo, comparar o emprego, que o Fábio acabou de comentar, né? No sentido de se amoldar um modelo de negócio e talvez um espaço menor para você exprimir a sua cultura, né? Mas assim, estou falando com 2 grandes empreendedores aqui. Então eu queria que vocês também dividissem a experiência de vocês nessa perspectiva de estamos falando aqui dessas diferentes culturas, né? Haroldo, Vamos lá. por favor. Então, assim, trazer o que me deixou, o que impactou mais nesse último ano com os meus alunos do primeiro período. Mas antes disso, Fábio, só colocando uma pimentinha, eu acho que grande parte da frustração que os jovens sentem é baseado nisso. Na minha vida, enquanto eu estou em família, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Tem limites. A hora que eu saio lá fora, o meu chefe é ruim, o cara não me deixa fazer, o cara me disse para fazer assim que eu não concordo. Ou seja, a hora que ele sai do mundo dele. Ele espera que vai encontrar uma mamãe super carinhosa e um pai super protetor numa cadeira de liderança. Ou que ele vai bloquear o chefe, ele vai dar um pause lá, ele volta para falar depois, sei lá o que essa galera pensa, cara. Não dá pra bloquear o chefe. Ó, chefe, hoje você não vai ganhar um like meu porque eu não gostei desse seu comentário. Vou passar o dia sem falar contigo hoje porque eu tô magoado, tá? Então, assim, a gente fica dando risada, mas olha só, dentro da sala de aula outro dia, nós conversávamos sobre comunicação organizacional. E aí eu pedi pra galerinha lá de 17 qual é o principal problema que eles encontravam no trabalho. E, por incrível que pareça, foi a comunicação com os mais velhos. Falei, cara, mas me explica isso. Como é que é difícil se comunicar com os mais velhos? Porque daí nessa hora eu lembro do tio Suquita. Tu lembra aquela propaganda do tio Suquita no elevador? É antigo esse negócio, né? Sim. Eu já tô na idade do tio Suquita. Uma jovem no elevador tomando... Isso. Então vamos lá. Eu digo, qual é a preocupação? Eles começam a ficar falando umas coisas que a gente não tem vontade de escutar. Mas como assim? Daí peguei né? Eu falei, eles não começam a dizer assim, no tempo que eu trabalhava aqui, quando essa empresa começou... Bem isso, professor. Bem isso. A gente não tá interessado nessas coisas, né? Eu falei, cara, mas como é que você não tá interessado nessas coisas se isso é a empresa que você tá trabalhando? Por isso que eu falo, não dá pra dar pause no chefe, não dá pra bloquear o chefe. Como é que ele vai incorporar essa cultura organizacional que vai lá pro domingo de manhã, pro churrasco, para aquele exemplo que tu deu? Porque na casa dele, como é que é o relacionamento, né? Como é que essa pessoa vem se organizando? E outra coisa que me chama muito a atenção é a questão de seguinte, cara, eu tinha uma vergonha. Até hoje eu tenho vergonha de assistir um vídeo que eu apareço. E eu tenho visto, cara, tem um aluno meu que ele se lançou no Instagram como comediante. Tudo bem, não tô questionando se vai dar certo, se vai dar errado, mas o que me chama a atenção é tipo assim, eu não tenho medo de mostrar a cara pro mundo. Mas eu não consigo, às vezes, não tô dizendo que é a questão desse menino, mas às vezes você vê pessoas que não conseguem se relacionar com o mundo real.
parece que é tipo aquele efeito Big Brother que foi falado antes. Eu vivo dentro da bolha. Isso explica por que as plataformas como Amazon Prime, Netflix e outros não estão preocupados com concorrentes que fazem a mesma coisa. Eles estão preocupados com os games. Porque os jovens estão se isolando dentro do mundo dos jogos, daquela bolha que você comentou agora, porque ele interage bem com o headphone num game. Mas e como fica a relação com quem está do lado, com o professor, com o líder? Haroldo, só trazendo aqui um dado interessante, eu acho que para os nossos ouvintes também. Olha, dos 49 milhões de brasileiros na faixa dos 15 aos 29 anos, todo o país, 20% não trabalham e não estudam. É os nem, né? Nem. É a geração nem que de vez em quando a gente fala na sala de aula. Nem trabalha, nem estuda, esse cara só consome recurso. 1 a cada 5 jovens tem uma percepção de que está fora desse contexto de trabalho. Então, por exemplo, não é nem empreendedor, não é nem empregado, não se submete a ser empregado e, vamos dizer assim, está num terceiro estágio aqui que a gente está discutindo, né? E pode ser, sim, uma construção de algo novo. Mas no modelo capitalista, em princípio, que é meritocrata, ou, vamos dizer assim, no modelo mais tradicional, que é o de subordinação, né, da Revolução Industrial, como essa pessoa vai se adequar? Então, o Fábio bem colocou, passando já na provocação para o nosso querido Jimmy aqui, como essas pessoas vão buscar a prosperidade num mundo em que, queira ou não, a meritocracia, né, salvo um outro modelo, que não empreender, que não trabalhar, ou que talvez seja viver dos pais, como é que essas pessoas vão acabar superando, trabalhando a sua mente, como você fala, né, Jimmy? Fala um pouco para nós sobre isso aí. Acho que é nítido, né? Fábio, desde o churrasco lá, é nítido o enviesamento. Você tá enviesado. Você tá só vê aquilo que você quer, aquilo que te agrada, e os algoritmos só entregam aquilo que é bom para você. Isso é uma falha grave. E é uma falha grave que eu tava vivendo na minha casa. Quero trazer aqui essa pauta para a mesa do que? Na educação da minha filha. Quando eu fui dar uma olhada para mergulhar realmente na minha filha, dos últimos 6 meses, de janeiro para cá, eu vi que, opa, tem algo errado. E eu simplesmente comprei um livro Café com Deus Pai e Café com Deus Pai Kids, e eu fiz exatamente o que o Fábio fez. Ela estava com dificuldade de leitura, ela estava com dificuldade de trocando R e tal, estava indo no fonoaudióloga e não estava tendo resultado. E eu começou a me incomodar e eu comecei a pausar o meu tempo e falar, deixa eu dar um tempo de qualidade para minha filha. E eu comecei a treinar ela em 2 dias, amigo. Em 2 dias ela mudou. Parou, melhorou, evoluiu. A profissional me chamou lá. Ela chegou a me chamar lá e falou comigo, o que está acontecendo? O que mudou assim? Olha, eu me dediquei. Eu entreguei tempo de qualidade para ela. Então, existe esse revezamento? Existe. Existe essa dificuldade de a gente se entregar e não fazer aquilo que tem que ser feito. O que é? É muito fácil mesmo eu entregar um celular na mão de um bebê para ele parar de chorar hoje. Mas o meu papel de pai e de mãe não é esse. Eu tenho que parar, é fácil eu entregar o celular, colocar o celular encostadinho ali no berço do meu filho e ficar lá assistindo, fazendo qualquer outra coisa. E a criança hipnotizada, né? Hipnotizada. Porque aquilo é feito para hipnotizar a criança. Isso não é ser pai. Aqui, né, Haroldo, os primeiros videogames eram viciantes, mas não como hoje, né? A televisão, a gente tinha... Mas pera lá, a mãe não deixava, cara. Tinha o tempo. Tinha o tempo pra jogar e não dava pra... No jornal, pelo amor de Deus, na década de 80, o Jornal Nacional era a verdade absoluta na televisão brasileira. Não falava na mesa, porque o pai queria escutar a notícia. Ou seja, o resumo disso é que tinha presença física e não presença tecnológica. Hoje tem muita presença tecnológica substituindo a presença física dos pais dentro do contexto familiar. Eu vou fazer agora uma provocação para vocês, no sentido de que, rapidamente, cada um aqui, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais, eu quero perguntar para vocês. Vocês acreditam que existe um livre-arbítrio? Em que medida ele existe? Tá? E enquanto... Vamos dizer assim, será que somos livres verdadeiramente para tomar decisões, considerando algoritmos, considerando crenças que nós herdamos, né? Nosso sistema de crenças. Então, passa a palavra primeiro aí para o Fábio. O que você acha, Fábio? Rapaz, que pergunta, hein? Meu Deus do céu, eu quero escrever esse troço para não esquecer. Que pergunta. Olha, eu acredito
acredito no livre-arbítrio e da importância. Isso, quando nós estudamos, a gente sabe que isso vem de cima, né? O livre-arbítrio, você tem a decisão nas suas mãos. Eu também acredito que muitas pessoas tomam decisões intencionais de não gastar energia para pensar. Pensar muitas vezes dói, gera desconforto. Você tirar suas próprias conclusões baseado numa combinação de valores que você foi absorvendo ao longo da sua vida, pensar e sustentar um posicionamento, isso dói. E tem muitas pessoas que estão delargando isso a personalidades, inclusive influencers, né? Vi ontem uma frase que diz assim: se existe influencer é porque tem um idioter. Se existe influencer é porque tem um idioter. E tem o Clóvis de Barros, que já esteve aqui no Connect em outras edições. Ele fala que todo mundo, todos, precisam de um empurrador de bicicleta. Sabe aquele pai que em algum momento pegou a chave, tirou a rodinha da bicicleta e falou: filho, vai, pedala que pedalando você se equilibra e você vai conseguir pedalar sem a rodinha. E o filho fala: eu não vou. Claro que vai, e solta. Você vai ter ali, provavelmente, no máximo um joelho ralado, um cotovelo machucado. Todo mundo precisa do empurrador de bicicleta. E o que eu vejo é que tem muitos jovens e adultos também, muitos adultos, buscando em influencers empurradores de bicicleta. Aquele pai empurrador de bicicleta. E o influencer aí vira um cara que empresta a confiança que ele tem para que aquela pessoa faça a coisa acontecer. Tá errado nisso? Não tá. Não vejo que está errado. Se isso é o gatilho que precisa, se isso é o apoio, se isso é o complemento vitamínico, se esse preenche o gap, tá ok. O problema é quando a pessoa ela deixa de atribuir valores às experiências, que aí são as percepções, baseado no seu íntimo, baseado nos seus princípios. Então, assim, tomam decisões, e vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Tem pessoas que frequentam lugares que não gostariam de frequentar, mas porque a sociedade impõe que deve frequentar. Tem pessoas que consomem determinados produtos não porque aquilo ali lhe agrada, lhe faz bem, pelo contrário. Para poder jogar determinado jogo, consumir determinado produto, a pessoa se mete em dívida. Mas para ostentar uma imagem, uma aparência que para o mercado e a sociedade, aquilo é o que funciona. Aceitação social. E eu já passei por isso, não vou mentir. Eu já passei por isso, participando de alguns grupos, de alguns clubes, alguns counter clubs, que, cara, não dá para ir num evento sem uma camisa de determinada marca. Eu não posso frequentar aquele jantar sem um relógio de determinada configuração. Meu Deus do céu, se eu não fizer a viagem na classe A, porque o que vão dizer? E chegou um momento ali que, estudando, refletindo, falei: o que eu tô fazendo? Que idiota que eu estou sendo aqui? E apertei o botão do... Vocês sabem o quê? Não queria falar foda-se, mas não pode? Não, aqui e falei: não pode. Cara, não é assim. Quem sou eu? Eu prego uma coisa e tô troteando em outra. E aí eu falei: não, eu vou fazer aquilo que eu realmente acredito, já tô com 40 anos e pouco nas costas, então vamos lá, eu vou fazer aquilo que eu acredito, e para ter aquilo que o Jimmy falou no começo da fala, olhar para trás e falei: cara, fiz de uma maneira digna, de uma maneira decente e consciência tranquila. Vou colocar uma questão aqui para mais um tempero aqui, como eu disse, mais uma pimenta para você aqui. Criando, tem um estudo, um livro que eu li recentemente de um autor, professor de Stanford, chama Robert Sapolsky. Ele defende que não existe o livre-arbítrio. Que a tomada de decisão, por exemplo, de puxar um gatilho em alguém, né, puxar o gatilho de um revólver em alguém, tem a ver com um fenômeno bioquímico, social, neurológico, né, que é uma soma de fatores. Tanto é que Hitler, por exemplo, ele sofreu por diversas vezes atentados. E muitas a pessoa não conseguiu por justamente essa construção biológica, de química, né? E hoje, esse neurocientista consegue demonstrar que, por exemplo, juízes da Suprema Corte Americana
quando estão com fome, eles têm a mão muito mais pesada do que provavelmente teriam quando tivesse bem alimentados. Significa que a provocação dele é no sentido de relativizar o livre-arbítrio. Pergunto, Haroldo, como que você vê uma afirmação dessa? Agora, me permita, eu vou cortar o protocolo. Me permita. Aprendi com um palestrante dentro do Connect numa das edições anteriores. Eu estava conversando com o Cortella, 1h30 de papo com o Cortella, entrou o palestrante escocês e falou, me dá água, e bebendo muita água. Me permita, eu preciso contar isso. E eu não entendi, Cortella não entendeu, e o Cortella, mas tu vai ter que interromper tua palestra pra ir no banheiro dessa maneira, com aquele jeitão Cortella de falar. E ele falou, exatamente isso. Me explica ele. Eu aprendi com os americanos, que são especialistas em palestras de curta duração, que você deve entrar no palco depois de beber muita água. Por quê? Você vai bater a vontade de ir no banheiro. E o cara não começa a partir pro prolixo. O cara é pragmático, é direto, é objetivo porque ele quer sair. E é o que eu tô vivendo agora. Por que eu pedi o chopp? Eu sou de vendas. Se me deixar, vocês viram que eu já falei mais que a média aqui, se for jogar na estatística. Mas eu tô com uma vontade de ir no banheiro, gente. Vocês não têm noção. Porque eu tomei uma garrafa de água e um chopp. E mesmo assim, tô falando muito. Já tô falando demais aqui. Mas eu só queria compartilhar isso. E você falando, tá me quebrando uma crença. Porque olha o efeito biológico do meu livre-arbítrio. Bem, o livre-arbítrio absoluto, relativo, ele não existe. Na medida em que, para alguns, por exemplo, né, nós temos aqui uma jornada de vida determinada por um ser superior, ou Deus, né? Para muitos cristãos, inclusive, tem uma ideia de que Deus comanda a nossa vida e isso de forma total, de modo a retirar, né, o nosso livre-arbítrio. Como é que você vê esse tipo de questão? Então, eu acredito que enfim, esse estudo para mim é novidade, mas eu não duvido da influência das necessidades fisiológicas sobre as tomadas de decisão. Isso é certo, tá? Se você alguma vez já passou aperto na vida para ir no banheiro, sabe que tu fez as coisas muito mais rápido, você se despachou e você realmente fez acontecer. A qualidade disso pode ser questionável. Beleza? Tu fez mais rápido, tu fez. A qualidade a gente pode medir depois, tá? Agora vamos lá. Sobre a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele vai ter que levar em consideração a visão de mundo que essa pessoa tem. A necessidade da aceitação, tá? A necessidade de sucesso ou de não ter sucesso. O que é a visão de sucesso para cada um? Sim, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer com a nossa vida. Porém, a influência que nós estamos tendo da era digital agora, e eu falava isso com os meus alunos outro dia, até fui um pouquinho duro em sala de aula, eu cresci numa geração convivendo com analfabeto funcional. Analfabeto funcional é o cara que escreve o nome, mas não lê o contrato. Beleza? Cara, ainda tem muito analfabeto funcional. E eu tô com medo dos idiotas digitais agora. Tá? Diga pra nós o que é isso aí. Idiota digital, pra mim, é o cara que ele faz porque todo mundo tá fazendo. Tá todo mundo assistindo, eu vou assistir. Tá todo mundo isso, eu vou fazer igual. Tá se criando, no meu ver, uma geração de... Antes era analfabeto funcional, eu só mudei o nome pra idiota digital, porque agora mudou o contexto. Analfabeto funcional era alguém que vivia na sociedade, compunha a sociedade, consumia na sociedade, tinha o seu papel social, beleza? E isso tá migrando para essa geração mais jovem na plataforma digital. Aí eu te pergunto, qual é o livre-arbítrio dessas pessoas que a pessoa não consegue construir uma linha de pensamento sozinha se não se basear em um influencer? Porque tal influencer disse isso, tal influencer disse aquilo, tal influencer disse aquilo. Tá, e o que tu pensa? O cara não pensa. Ele só replica o que ele escutou dos influencers. Isso me assusta, porque às vezes me parece que uma parcela muito pequena se dá ao capricho, vamos assim dizer, ou se desafia a pensar, se desafia a entender, se desafia a questionar o status quo. O mundo funciona assim. Por quê? Jimmy, você acha que o pensamento crítico, ele é uma raridade, é uma exceção? Olha, não seja o idiota digital. Eu tenho uma dica. Indiferente de quem está falando,
não é o meu favorito, mas indiferente de quem tá falando. Se a mensagem faz sentido, eu pego pra mim. Eu não sou um idiota digital daí. Indiferente de quem tá falando. Pode ser o Pablo Marçal, pode ser o Papa, pode ser o... Indiferente, o Lula. Eu já fiz o teste. Eu já peguei uma frase do Lula, levei pra um cara do bolsonarista e falei que era do Bolsonaro, o cara aceitou. Depois eu tirei sarro dele e falei, vai pesquisar de quem que é essa frase? E o cara falou, não, essa frase não vale mais. Pra... vida, hein? Esse cara, o cara disse pra mim, essa frase não vale mais pra mim se for do Lula. Eu falei, então, pois é, você tá enviesado, cara. Nem só o Bolsonaro tem razão, nem só o Lula tem razão, nem só o Pablo Marçal tem razão, nem só o outro. Entende? Entendi. Isso não é... Aí é a dica, pra não ser um idiota de tal. Pare de seguir enviesado, só olhar aquela pessoa e aquela pessoa é Deus. Não existe isso. Você tem que parar de agir assim. E segundo, quanto ao livre-arbítrio. Tem uma frase. E pra mim, o livre-arbítrio, eu estou muito refletindo sobre isso. Que a influência é tão externa, tão grande das nossas decisões, que eu não sei se existe o livre-arbítrio. Falar bem a verdade pra você. É uma coisa que eu tenho refletido muito. E tem uma frase sobre o livre-arbítrio. Escravo de si mesmo. O que é uma pessoa escrava de si mesma? Escrava das suas vontades. Ela só faz aquilo que ela gosta, ela não faz aquilo que tem que ser feito. Ela trabalha o horário que ela quer, ela acorda o horário que ela quer, ela assiste aquilo que ela quer. E o digital tá forçando isso. E isso é um problema. Esse negócio de... como que você acabou de falar, só faz o que quer, né? Só faz o que quer, a hora que quer, como quer. Isso é um problema, porque trazendo, inclusive, numa pauta anterior do Robson sobre os jovens de trabalho, percebem que os jovens, não generalizando, por favor, quem está nos escutando aqui vai depois nos acessar lá no Instagram falando, pô, cara, sou jovem, você só bate no jovem. Não estou generalizando. Mas temos aí uma geração de que está procurando prazer em cada ação. Alguém fala até sobre propositite. Fala-se muito em propósito, o cara vive de propositite. Assim, não vejo propósito em tomar banho, então não vou tomar banho. Não vejo prazer em arrumar a cama logo, então não vou arrumar minha cama. Se a minha mãe quiser que arrume. E eu não vejo propósito, não vou arrumar minha cama. E aí você traz essa questão. O propósito é nas pequenas coisas. Então deixa eu concluir essa questão dessa frase, que é muito impactante. Ser escravo das minhas vontades. Eu só faço aquilo que eu quero, não faço aquilo que tem que ser feito. E a evolução, tenho pensado muito, refletido muito. Não existe evolução sem desafio e sem dor. Se você tá num momento que você faz só o que você quer, vai dar problema pra você. Você não vai ser feliz, não vai dar errado. Você vai estar enviesado, você vai começar a ver a tua vida indo pro buraco. Aí você vai, quando tiver no buraco, lá no buraco, no fundo do poço tem uma mola. E aí quando você voltar de lá, aí você vai cair na real. E falar, meu Deus, o que eu tava fazendo? Por que eu tava fazendo isso com a minha vida? Então, e o propósito surge, mas eu nem sei qual é o meu propósito. Pois é, começa a fazer as pequenas coisas que são necessárias pra você, cuidar de você. Esquece um pouco do outro. Esquece um pouco do influencer. Começa a pensar em você. Eu vou arrumar a cama porque é a minha cama. Não é a cama da minha mãe. Eu vou limpar o meu tênis porque é o meu tênis. Eu vou lavar a minha cueca porque é a minha cueca. Eu que usei. É o teu. Você tá fazendo pra você. As pessoas querem agradar os outros, mas primeiro tem que se agradar. E eu tenho mais uma coisa pra dizer sobre isso. Eu duvido alguém que chegar todo dia pela manhã, olhar no espelho, pelado, e falar, eu te amo. Se olhando. Olhando os teus defeitos, olhando o seu dente, olhando a tua careca, olhando as tuas qualidades, enfim, mas ninguém tem só qualidades. Tem coisas que você vai se olhar no espelho e não vai gostar. E fale, eu te amo. E fale, eu te amo. 10 vezes. Faça isso por 30 dias. Que eu duvido que a tua vida não mude. Por quê? Quem se ama não vai tomar algo que vai fazer mal, uma coca, não vai comer uma coisa que vai fazer mal. Aí você começa a cuidar de si e daqui a pouco você está cuidando do outro. Você não vai deixar o mal acontecer pra você. Quem se ama, cuida dos outros melhor porque ele cuida de si. Então essa é uma importante. Quanto a livre-arbítrio, eu tenho refletido muito. E quando vem essas frases eu falo, nossa, o impacto externo é tão grande que eu nem sei se existe. A gente está vivendo sobre influência o tempo todo, desde sempre. Fazendo uma outra reflexão para vocês aqui, tá? Voltando à ideia da prosperidade financeira nesse caso, né? A gente fez uma jornada aqui no sentido de abstrair um pouco mais, trazer valores, fazendo vamos dizer assim, um overview do que a gente comentou aqui. Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem, tá? Para a gente refletir um pouco agora sobre fórmula do sucesso. Uma provocação aqui para vocês. Não sei se sabiam, mas o livro mais vendido, um dos mais vendidos do mundo, é um livro do Napoleão Hill, escrito no início da Revolução Industrial, inspirado sobretudo em algumas lições, dentre elas, por exemplo, de Ford, né, o esquema fordista, na ideia de trabalhar em série, pessoas em série, enfim. E ele lá estabeleceu leis do sucesso, né?
Pergunto a vocês, sobretudo concebendo, né, que somente 1% das pessoas consegue, de fato, dominar a riqueza, quer dizer, ganhar renda superior a 22 mil reais e 500 aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, nesse patamar nós já estamos falando de um rico, tá? Por que, com tanto conhecimento, na era do conhecimento, Haroldo, com tanta propagação, e finalmente esse é um livro vendido, esse é um assunto de mente milionária, esse é um assunto propagado, né? Riqueza é um assunto buscado e compreendido, enfim, influencers, né? São influencers também porque ostentam riqueza. Então, por que isso é tão difícil? Será que é um estado de crença? Como é que acontece isso na vida de vocês? Tu fala sucesso financeiro. Financeiro agora. Agora nós estamos falando de riqueza, dinheiro, que é o tema, dinheiro. Como vocês acreditam que seria uma fórmula do sucesso para mais pessoas conseguirem obter essa riqueza? Eu acredito que o sucesso financeiro, ele vem quando você consegue entregar para o mundo algo que o mundo está disposto a consumir. Não me entendam mal nesse sentido. Mas então você perdeu o escrúpulo, você perdeu o valor. Não é nada disso. Jimmy, tu tem sucesso financeiro na tua empresa se você vender o melhor produto no melhor preço, entendendo a necessidade do teu cliente. E quanto mais escala você conseguir colocar nisso, mais sucesso financeiro você vai ter. Eu acho que a fórmula do sucesso financeiro, ela é conhecida. O difícil é as pessoas conseguirem ter a disciplina e a organização todos os dias para replicar isso. E principalmente conseguir olhar o mercado e entender o que o mercado está procurando. Muitas vezes, tu já deve ter passado por essa experiência, muitas vezes chegou alguém lá dentro da tua loja que necessariamente ele não sabia o que ele queria até você mostrar uma coisa nova para ele. Então essa percepção do empresário de entender a necessidade, você pode trazer isso assim, então qual que é a fórmula do sucesso? Quando o Steve Jobs chegou e disse assim que as pessoas não sabem o que elas querem até elas entenderem o que eu fiz, que foi a questão, não foi nem o iPhone, era o iPhone sem o teclado, né? Mas era só de música. Eu vou patentear o dedo humano, né? Isso, então assim, cara, ele trouxe algo diferente, ele mostrou para as pessoas, ele criou uma necessidade de consumo. Quando você cria uma necessidade de consumo, isso vai te dar sucesso financeiro. Seja como influencer, seja como, sei lá, nessas inovações que estão surgindo no mercado. Nós falar de venda a varejo, há quantos anos acontece venda a varejo no mundo que a gente conhece, né? Aí depois alguém resolve pegar aquilo lá e botar para vender na internet. Dá certo também? Dá certo também. Mas então agora eu vou colocar uma inteligência artificial para vender. Também dá certo. Mas tu entende que por trás de tudo isso tem o dedo de alguém? Tem alguém construindo esse processo? Então vamos dizer assim, para resumir, a fórmula do sucesso, para mim, é entregar a necessidade que as pessoas estão dispostas a pagar. Mas tem que ter dedicação, tem que ter trabalho, tem que ter coerência e, acima de tudo, tem que haver uma regularidade. Olha, falando em fórmula para ganhar dinheiro, para aumentar riqueza, fazer riqueza, vou falar lá com a base, o pequeno mesmo, aquele que ganha 1.500, 2.000 reais, que essa é a maior dificuldade. Essa pessoa vai encontrar dificuldade. Então, como? Não sendo medíocre. A minha dica é essa, não sendo medíocre. E o que é medíocre? Medíocre é, se a nota é de 0 a 10, medíocre trabalha para chegar no 5. Chegou no 5 para ele tá bom, isso é ser medíocre. Medíocre é, se a metade dessa garrafinha de água aqui, ó, eu encho a de água até aqui. A meta do medíocre é chegar até aqui. Esse não vai ser mais difícil para esse cara no trabalho. Eu li um livro que é Bom Demais para Ser Ignorado. E aquele livro não trata de riqueza, trata de você não precisa amar o que você faz. Você ama depois que você começa a fazer aquilo com muito afinco, não sendo medíocre, trabalhando para chegar no 10 e passar o 10. Transbordar. Isso você faz ser indispensável na tua empresa e você precisa mais um detalhe, trabalhar para você. Você não trabalha para o teu patrão. Você não trabalha
para o teu líder, você não trabalha para o teu gerente, você trabalha para você. Isso vai trazer riqueza. Por quê? Eu vou ser visto dentro da minha empresa, meu salário vai aumentar. E economia. É que eu preciso economizar. Hoje eu ganho R$2.000, eu compro um tênis parcelado em 10 vezes de R$1.500, R$1.000. Só que eu não invisto 10% do meu salário. E eu digo que não dá. É prioridades. Prioridades. Como que eu vou fazer riqueza assim? Sem ter economia e ter prioridade de economia. Quanto a... Mais uma dica. Eu ganho R$2.000 e eu trabalho numa empresa. Como eu faço para não ser medíocre? Eu faço mais do que sendo pedido para mim. E eu trabalho para mim, para minha família. Eu estou trabalhando, fazendo o meu trabalho aqui, que é ser vendedor, que é ser faxineiro. Não sei qual é o emprego. Mas eu estou trabalhando e pensando, não que eu estou deixando o patrão mais rico, não que eu estou deixando alguém melhor, mas que eu estou trabalhando para entregar o pão para minha filha todo dia. Eu garanto que isso vai fazer você crescer. Essa mentalidade faz a pessoa prosperar. Fábio. Olha, eu acho que eu devo, nas últimas palavras minhas aqui nesse podcast, falar direcionado aos jovens, já que eu trouxe essa abordagem de jovens e da geração, nova geração, sem, obviamente, generalizar, lembrando sempre isso. A gente fala muito sobre fórmula, fala sobre o quê, mas o jovem que já tem essa dificuldade na distinção de conteúdo a consumir, que tanto a gente trouxe aqui, acho que é importante falar os comos, não só o que, mas como. Eu não tenho uma fórmula mágica de sucesso, mas eu conheço alguns caminhos que devem ser evitados porque eles são pavimentados para o fracasso. E se eu deixar aqui nessa mesa o que não fazer e como não fazer, acredito que esse podcast da minha parte já valeu a pena. Uma das coisas que eu digo aos jovens, não façam, é não se endividem antes da hora. Opa! Não saia comprando um carro porque os amigos já estão com um carro e aí você vai gastar dinheiro para equipar aquele carro. Tenha paciência para comprar a sua casa própria. Não tenha pressa em assumir um financiamento, a pegar porque eu tenho que ter minha casa. Vai devagar. Se você ainda é solteiro, considere dividir um apartamento com 5, em vez de sustentar o aluguel de um apartamento sozinho. O preço que você não quer pagar agora, enquanto você é jovem, você vai ter que pagar lá na frente, mas vai vir com juro. E juro pesado, meu amigo. E juro pesado. Então, assim, paga o preço enquanto você tá jovem, com energia, sabe, com tesão de fazer acontecer. Selecione suas amizades. Seleciona... vai ao lado daquele que te puxa, que traciona você para frente, que é uma mola propulsora. Se isola daquilo que consome a tua energia. Reavalia se você não está colado apenas em prazeres momentâneos e imediatos, como foi trazido aqui, não nessas palavras, mas traduzindo aqui o que eu pelo menos entendi da fala do Jimmy, sabe, que o Haroldo também trouxe, que o Robson trouxe. Então, cuidado com isso, sabe? Invista em educação, eduque-se. Se educar, não espere alguém fazer isso por você, não espere o líder fazer isso por você, não espere que alguém pegue você no colo para fazer isso por você, faça você por você mesmo. Se eduque para quando as oportunidades surgirem, você estar preparado para pegar essas oportunidades. Então, eu acho que assim, esses são caminhos perigosos, sabe? A vida fácil, o prazer imediato, é a calçada, é o pavimento para o fracasso, sabe? Em que você vai se encontrar refém de situações que lá atrás, quando você ainda não tinha uma musculatura suficiente para decidir, você tomou decisão influenciado por um amigo, influenciado por quem quer que seja. Não só do mundo digital. Às vezes o teu influencer está ali do seu lado. É aquele amigo que tem uma condição de vida melhor e que ostenta um padrão e você não tem essa condição, mas quer ostentar e isso está te custando a alma, o sono. Se não custa agora, a conta vai ser cobrada com juros depois. Essa é a grande mensagem. E educação. Eu acredito muito em educação. Acredito de verdade. Me dá evidências. Eu sou a mais pura evidência aqui, estou aqui, sabe? Comecei de baixo, não romantizo, mas sinalizo. Tem caminhos e tem atalhos possíveis. E o melhor atalho que eu conheço, sem sombra de dúvidas, é a educação. Mas a educação consciente, com intencionalidade. Saber o que vai ler e por que você está lendo.
Uma última questão que eu acho que, assim, transbordando a experiência de vocês, né? Vocês que são pessoas que estão em meios propícios, né? Meios de mentoria, enfim, dando mentoria, tendo excelentes livros aqui. A gente teve papo aqui excelente, né? Sobre alguns autores. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem final, sobretudo, podendo escolher aqui, por exemplo, um livro que te impactou e o que você tirou daquela lição daquele livro. Ou, de repente, tá? O Fábio, por exemplo, que tem o privilégio, né, de contar com mentores até mundiais, pessoas aí que influenciam grandes CEOs, enfim. De repente, algo que você hackeou naquele momento. Alguma lição que você falou, não, isso aqui serviu para minha vida, tá? Eu levo para minha vida com carinho. E aqui, nesse momento, nós vamos compartilhar, tá, com todos os nossos milhares de ouvintes aí. Vai lá, Fabião. Rapaz do céu. Milhares de ouvintes é grande, hein? Responsa, hein? Olha, responsa pelo fato de citar quanto tem tantos nomes para citar. Eu vou fazer uma... É o primeiro, depois você pode explorar. Vamos lá, olha, eu não posso deixar de citar aqui João Cordeiro, um dos meus grandes mentores, autor do Accountability, é quem trouxe para o Brasil, é um evangelizador do Accountability, esse senso moral, de senso de dono, de fazer as coisas, e aí puxando já um Cortella, engatando um Cortella com capricho, fazer as coisas com capricho. O Jimmy falou ali sobre o medíocre. O medíocre é o cara que tem um hábito de fazer as coisas nas coxas, o hábito de fazer as coisas sem dar o seu melhor, deixar para depois eu vejo, depois eu faço. Não, faça um com capricho, sabe? Vai fazer um podcast com capricho. Vou varrer o chão, faça com capricho, isso é Cortella. Você tendo esse senso moral de dono, de fazer a coisa com interesse genuíno, não é interesseiro, interesse genuíno, por quem será impactado por aquilo. Pegando Cortella, capricho, as coisas acontecem naturalmente. E dica de livros, já falei de Cortella, falei de João Cordeiro, mas eu não posso deixar de citar John Maxwell. John Maxwell é um livro que transformou a minha vida, escreveu o livro Líder 360 Graus e tantas outras obras, mas esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, e eu digo mais, se eu estou hoje nessa posição de CEO, colaborando como CEO, talvez é porque esse livro lá atrás atravessou o meu caminho. Porque eu lembro que eu não estava nem sequer num cargo de liderança dentro do Grupo ViaSoft quando eu li esse livro. E esse livro me mostrou que eu não precisava de uma posição, eu precisava era de disposição, inclusive para aliviar o fardo daquele que era meu líder e talvez não teve a oportunidade de passar por uma escola para se tornar um líder eficaz, eficiente, e usem a nomenclatura que bem entender. E eu entendi, cara, eu vou olhar o meu líder, e na época o fundador da ViaSoft, o Viola, com um jeito mais humano. Como que eu posso ajudá-lo? Quais são as encrencas, os desafios que passam dentro daquela cabeça e que ele não tenha quem pedir ajuda, nem mesmo desabafar? A vista do alto é bonita, mas também é solitária. E foi aí que eu comecei a mudar a forma como eu trabalhava, não só fazendo o meu quadrado, mas terminar meu quadrado com capricho, bater na porta e falar como eu posso ajudar você hoje. E acredito que isso, de uma certa maneira, se tornou conveniente, interessante, resolvedor de problemas, é o que o mundo precisa. E hoje estou aqui colaborando numa posição que esse monstro aí, meu grande mentor Viola, um dia construiu e oportunizou. Perfeito. Haroldo, mestre Haroldo. Vamos lá. Sobre livros, eu vou trazer 2, mas antes tem uma passagem, eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho. Enfim, esse que tu citou, Fábio, fantásticos. Mas eu gosto muito de uma frase do Clóvis que ele diz assim: encontre o seu propósito na vida e não recue dele frente a nenhum pretexto. E ele faz aquela analogia do pai dele, dizendo, né, encontra o que tu quer e para trás nem para pegar impulso, dali é só para frente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem que encontrar aquilo que você realmente quer na vida. Encontrando o que você quer na vida, você vai sim conseguir o seu sucesso. Cada um dentro do seu caminho. E como livro, cara, 2 livros com leituras muito diferentes que eu recomendaria, principalmente para a juventude, porque eu acho que por mais que sejam livros antigos, eles continuam atuais. Pai Rico e Pai Pobre, para entender um pouquinho dessa situação de como ganhar dinheiro e aonde que realmente se encontra a riqueza, e A Arte da Guerra, que já é uma leitura um pouquinho mais pesada, para você entender como se posicionar frente à vida. Seria essa
a minha contribuição para o fechamento. Maravilhoso. Jimmy, por favor. Ai, a minha dica vai pro empreendedor. Pequeno empreendedorzinho ali, cara, que eu vejo muito hoje. E vai pro pequeno profissional, aquele que às vezes ele tá chegando, sentando na minha frente e ele quer ser vendedor. Aí eu pergunto, e o que você estudou, o que você leu, o que você fez até hoje para ser vendedor? Ele não sabe. Ele não pegou, tá no... Gente, o celular hoje salva. O celular salva, tá tudo aqui, só que o que você tá seguindo? O que você tá olhando? Eu quero ser vendedor, tá. Quem que você segue de vendedor? Quem são tuas referências? Ele não sabe. Ah, eu quero ser gerente. Ótimo. Quem são os livros? Quem são as pessoas que você está seguindo de gerente? Ele não sabe. Então é o básico bem feito. Aquilo que você quer fazer, que você está despertando a vontade de fazer, pesquise sobre aquilo. Entenda mais sobre aquilo, vê se faz sentido para você. Essa é a busca do propósito, é dentro de você, não olha para fora. Eu quero ser aquele grande CEO. Beleza, agora vamos pensar hoje aqui no básico bem feito agora. Agora, tá começando a empreender? Tá começando a trabalhar agora no mercado de trabalho? Então começa assim, Primeiro, as pessoas não escolhem empresa para trabalhar. Elas vão na primeira pelo dinheiro. Para, não faça isso. Escolha a empresa, analise o que... Primeiro veja os talentos. Quais são meus talentos, mãe? Quais são meus talentos? O que eu sou bom? Sou bom comunicador? Não, filho, não é. Então você não é bom para vendas. Hoje você pode treinar. Mas de agora. Tá, eu sou bom... você é bom, você gosta de ficar atrás do computador, assim. Então vai numa empresa que seja uma referência nisso. Pesquise algumas. Na primeira vez você não vai conseguir passar no processo seletivo. Mas você começa no básico bem feito. Aí você já começou um caminho trilhando o objetivo. Pode ser que você alcance mais fácil. Pode ser que, não gostei. Volta para trás. E o pequeno empreendedor? O pequeno empreendedor, ele começa a trabalhar e montar uma empresa no gás, sem saber muito técnica, sem saber o que vai fazer, mas ele quer conquistar. E aí ele tem que errar. Esse cara vai errar, mas por favor, erra, mas aprenda com o erro, porque quando a gente erra e trava, se você hoje é empreendedor, você está começando a empreender e errou, pega os momentos que você errou. Se você travou, é bem ali que você tem que tratar. É aqui que você tem que olhar, opa, talvez seja esse erro aqui que eu não evoluí com esse erro. Eu preciso evoluir com meus erros. Os livros. Paulo Vieira e Augusto Cury são dois caras hoje que, para mim, são fenômenos. O professor Clóvis nem se fala, mas Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, o livro dele. Augusto Cury, Inteligência Emocional, são livros que mergulham um pouco no eu. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer mais. Depois que eu comecei a me conhecer mais, a coisa acelerou muito. Então, as pessoas precisam se conhecer. Parar de se enviesar, de olhar só rede social, coisas que tá na moda, coisa que é gostosa. Olha para dentro um pouquinho, por favor. Olhe para dentro e perceba o teu talento. Você vai conseguir enxergar ele. E daí você pesquisa sobre o teu talento e vai olhar para fora sobre aquilo. A minha dica é essa. E permita aqui só também tentar contribuir, né, com o grupo. Enfim, leituras maravilhosas aqui. A gente propriamente abordou o assunto, mas vale refletir um pouco sobre comunicação. Eu acho que o Haroldo comentou sobre isso, né? Nós vivemos a era da comunicação, vivemos a era do conteúdo, mas será que sabemos nos comunicar nessa era? Então, um livro que eu fiz uma leitura há muitos anos atrás e refletindo um pouquinho sobre comunicação, fica a dica aqui, 5 Linguagens do Amor, tá? Do Gary Chapman. É um livro muito fácil, muito acessível. Basicamente, ele tem uma compreensão de que as pessoas têm... são 5, né? Me lembre aqui, atos de serviço, palavras de afirmação, tato, e outras formas de comunicar. Então, como comunicação, então são linguagens que são válidas tanto para o cônjuge, tá? Ou para a compreensão de quem está trabalhando ao seu lado lá. Por exemplo, é um sócio, é um liderado, ou você como liderado. Então, assim, o ser humano tem sim uma forma predileta de comunicar a expressão do amor. Então, compreender qual o melhor caminho, seja lá um cônjuge, enfim, ou entre pares, né, entre amigos, a gente vai conseguir conviver melhor. Então, essa comunicação baseada no amor, que não deixa de fazer uma referência, né, ao texto bíblico lá, me parece que é uma leitura importante, atual, tá? E eu convido todos a essa reflexão. Muito obrigado pelo tempo de vocês, contribuição valiosíssima aqui. Eu mesmo fiquei... poderia, né,
pegar mais alguns chopps e a gente continuar aqui com esse bate-papo. Eu acho que talvez numa outra oportunidade em que a gente se sinta realmente parte desse grande movimento, né? Que é o empreendedorismo, que a ViaSoft tá de parabéns, porque promove isso na veia, né? Vai ter evento. Então, só tenho a agradecer, desejar muito sucesso aos nossos empreendedores, aos nossos, laboradores, pessoas que estão lá na condição de empregado, laborando e dando o seu máximo também. E para as pessoas que não estão nem estudando e nem trabalhando, que fique esse podcast com uma grande provocação, né? E compartilhe esse podcast também para que a gente consiga mais pessoas trazer para reflexão. Eu acho que eu como professor costumo falar que eu gosto muito de dialética, né? Dialética é a arte da troca, da reflexão, das ideias. E a gente está vivendo num mundo de verdades prontas, verdades replicadas e verdades superficiais. Aqui tenho certeza que todo mundo falou com base no coração, com base na experiência e com o maior desejo de que as pessoas que estão ouvindo ganhem efetivamente prosperando, progredindo, refletindo e discutindo conosco, né, Fábio? Eu acho que esse é o propósito da ViaSoft aí. É isso aí. Eu saio muito feliz desse bate-papo. Sinto que fluiu naturalmente. Para quem está nos assistindo ou nos escutando nas plataformas, não existiu nenhum script ensaiado. Simplesmente colocamos um tema e soltamos. Deixa acontecer. Vem do peito, vem do coração, vem dos nossos sistemas de crenças, dos nossos aprendizados. E aprendi pra caramba com vocês três. Muito obrigado mesmo. Quero ser um dos primeiros, inclusive, a escutar esse podcast quando é editado e publicado. Obrigado. Tá show de bola. Da mesma forma, obrigado, Robson. Fábio, foi uma honra estar aqui com vocês. Jimmy, muito obrigado pelos ensinamentos, por tudo. E assim, essas são as coisas boas da tecnologia. O que nós falaremos disso daqui 10 anos, né? Eu sou um curioso para saber. Pessoal, foi bom demais. Obrigado. Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer o Viola, o tamanho do evento, o cara que esse cara tá fazendo é sensacional e ele faz assim com uma normalidade, uma tranquilidade, naturalidade, é muito simples para ele. Esse cara é muito gigante. E agradecer ao Rock, agradecer o espaço e obrigado pela generosidade de vocês. Aqui tá muito bacana, tá muito dá para ver que esse faz bem feito, esse quase com capricho está sendo aplicado aqui. Parabéns. Tem uma energia de prosperidade aqui, né? Então venham conhecer. Compartilhem, né, esse áudio aqui, porque ele foi feito com muito carinho aqui, com idealizado certeza. Pelo nosso querido Edmar, Viola. Edmar e time aí da Rock, parabéns. Edmar, né? parabéns, pessoal da Rock aí. Show. Toda a ViaSoft. Obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu. Até a próxima.